Quadrinho ao Quadrado. Neste programa, o melhor de 50 quadrinhos ao quadrado. Tô falida, linda. Perdi o meu amor. Perdi meu endereço, seu apreço, o seu calor. Acabou. Pois bem, sejam bem-vindos ao 50º Quadrinho ao Quadrado. Eu sou o Estranho e estou sempre aqui acompanhado pelo... O Judeu Ateu. Parabéns, Estranho. Já abri minha lata aqui, então eu não posso abrir ela de novo pra comemorar aqui contigo, mas estou bebendo uma cervejinha em comemoração aos 50 episódios do Quadrinho ao Quadrado, quase 5 anos, inclusive. Então, Exato. né, tamo aí. E viemos fazer um episódio especial nesse, né? Exatamente, ele é bem próximo do que foi a nossa comemoração de 10 anos do Ao Quadrado, na verdade, Mangá ao Quadrado, mas enfim, vamos nomear Quadrado. Sim. 10 anos da unificação dos blogs nesse projeto, e há mais ou menos 5 anos atrás a gente começou, então metade desse tempo, a gente começou esse experimento de falar sobre quadrinhos nacionais de uma forma constante. Todo mês a gente tá aí falando sobre quadrinho nacional. É difícil a gente ver, né, conteúdo voltado especificamente para quadrinhos nacionais, né? Então eu acho que a gente atinge um nicho talvez importante sobre essa produção artística tão rica do nosso país. Tem por aí, se alguma coisa que a gente faz em específico é definitivamente essa conversa longa de quadrinhos nacionais. Isso eu sinto falta. Tem muita gente que recomenda, tem muita gente que comenta brevemente, mas uma análise longa que nem a nossa, existem por aí, existe bastante em blog, mas eu sinto que a gente atinge um nicho aqui. E olhando pra lista aqui dos 50, nem é tanto 50, na verdade, quando eu paro pra ver, não é tanto, não. Eu penso que a gente foi bem abrangente na variedade de quadrinhos que a gente acabou fazendo análise, alguns em épocas por causa de necessidade, sabe? Não quero gastar dinheiro, vamos só nos online. Foi uma jornada ali, começo de pandemia também. Exato. Teve bastante coisa. E este programa aqui em específico, Judeu, é algo que já pediram pra gente várias vezes no passado, que é que as pessoas, às vezes, elas ouvem os podcasts, mas a gente fala cada programa de um quadrinho, né? Então, quando a gente coloca vários programas, as pessoas não sabem qual deles ela acha que pode, sei lá, valer a pena pra ela, que são muitas opções, a gente joga muitas opiniões sobre muitos quadrinhos e sempre pedem pra gente, qual que é meio que os essenciais, quais que vocês acham os melhores, esse tipo de coisa, e é isso que a gente vai fazer aqui. Perfeito. Só que a gente vai fazer de uma forma diferente aqui um pouquinho, né? A gente já vai entrar nisso. Mas você nunca escutou o Quadrinho ao Quadrado, nunca conheceu a gente. Tá aqui, uma lista de apresentação de o que a gente acha que são excelentes quadrinhos nacionais para você ler e comprar. Isso, que a gente falou nesses últimos 50 programas. 49 no caso, porque esse é o 50. São só quadrinhos que a gente já fez uma análise completa. Nossa, como é que vocês não falaram de X? Não é porque a gente não teve o programa dele. Programa disso, exatamente. Então, a ideia aqui vai ser, a gente tem algumas categorias típicas do Ao Quadrado, né? A gente tem algumas coisas que a gente sempre cita em vários programas, então a gente vai pegar algumas categorias que encaixam aqui e vamos discutir. Eu trouxe a gente decidiu as categorias, e aí eu trouxe você trouxe outro, pode ser que seja o mesmo, a gente vai descobrir em programa. Eu tô muito curioso pra quais quadrinhos você escolheu pra cada categoria. A gente tem 6 categorias, e aí no final a gente tem a lista do que a gente considera cada um os 3 melhores da história desses 49 quadrinhos que a gente analisou, né? Exatamente. Então vamos lá, vamos começar com as categorias aqui. Vamos lá então, é quase uma premiação. Você queria chamar de premiação, eu só não tava confiante nesse termo. Quase a premiação desses 49. No Eisner do Quadrinho ao Quadrado aqui, a gente criou nossas categorias bem próprias, né? Não é melhor colorista, não tem. São categorias que dizem respeito ao nosso sentimento, né? Exato, aos quadrinhos e do jeito que a gente analisa os quadrinhos. Então, eu acho que o primeiro, que é o mais abrangente e talvez o mais pedido pelas pessoas, é a categoria Melhor Recomendação para Qualquer Um. Qualquer um pode ler isso aqui.
qualquer um pode ler. Vira e mexe, a gente sempre fala, né, durante os programas. Não, isso aqui eu recomendo pra qualquer um que gosta de quadrinho, eu gosto de qualquer um que gosta de não sei o quê, qualquer um. Agora qualquer um. Ou às vezes a gente discorda, né? Eu acho que várias vezes eu já falei, acho que eu recomendaria pra qualquer um, e você fala, não sei se qualquer um, não, mas... Também, sempre tem discussão. Mas aqui é essa premiação, Judeu. Então vamos lá, você começa dessa vez e aí a gente vai alternando nos próximos. Eu escolhi um aqui que com certeza tá em algum lugar na sua lista, não sei se é nesse aqui ou não. Mas pra mim, quando eu vejo a nossa lista, o quadrinho que eu penso, nossa, qualquer um vai amar esse quadrinho tanto quanto eu amei. É o Bestiário Particular de Parsifal. Esse pra mim é a melhor recomendação pra qualquer um. É tocante, tem uma arte muito aconchegante, uma mensagem clara e bonita de se ler. Eu realmente acho que qualquer um mesmo, de todos os quadrinhos que a gente analisou até hoje, esse é o mais abrangente, qualquer um pode gostar. Muito bem. Bestiário Particular de Parsifal. Não casou contigo, estranho. De Hiro Kawahara, que foi o programa 11 do Quadrinho ao Quadrado, quem quiser ir atrás. Perfeito. Não casou comigo, vai estar em outro lugar dessa lista aí, porque eu tive que fazer rearranjos, mas eu gosto muito de Bestiário Particular de Parsifal. Ele estava nessa categoria, quando eu comecei a separar, é porque a gente combinou, né? Vamos tentar nas 6 categorias principais, não repetir. Entre você mesmo, né? Eu e o Judeu na lista dele e eu na minha lista. Então... Como eu não queria repetir, eu coloquei ele lá, só que eu pensei, mas ele cabe bem numa outra categoria. Aí eu movi ele pra outra categoria. Mas eu gosto muito do Bestiário Particular de Parsifal. Eu acho que a gente... Uns poucos materiais que eu encontrei na época, eu não sei hoje em dia, falando sobre esse quadrinho, né? Ele não era tão... Não tinha tantas reviews ou análises assim sobre ele, o que é uma pena, porque ele realmente... Ele é bem universal, né? A arte dele, o Hiro Kawahara, quem não conhece, ele fazia, ou ainda faz, eu não frequento o lugar há muitos anos, mas ele fazia ilustrações das bandejas do McDonald's. Então ele tem uma arte bem limpa, né? Bem aconchegante mesmo. É uma boa palavra, sim. Então é bem fácil de ler. E aí, então, eu gosto da arte, eu gosto da história também. Eu acho que a história é bem interessante, né? Sobre essa mulher que ela teve amigos imaginários na infância que ajudaram ela a crescer, e aí depois de adulta ela precisa deles pra resolver problemas da vida real, e é bem tocante, é bem profundo, eu gosto bastante. Quadrinho nacional perfeitinho, redondo, sabe? Eu aprecio muito. E você, qual você escolheu recomendável pra qualquer um, estranho? Eu coloquei, esse aqui é o mais recente que a gente analisou, que é o Escuta Formosa Márcia. Foi o quadrinho ao quadrado número 49. Ele é o do Marcelo Quintanilha. É um quadrinho que a gente já falou mais uma vez nessa jornada toda. A gente falou de Talco de Vidro. E eu acho Escuta Formosa Márcia mais acessível do que Talco de Vidro. E eu acho que ele não é o quadrinho mais fácil. A gente tem outros quadrinhos muito mais fáceis. Mas eu acho que ele reflete bem o tipo de quadrinho que eu acho que quando as pessoas vão ler obras autorais no Brasil, é o que elas querem ir atrás. Então, de uma coisa que é com personalidade, com uma cara brasileira, com uma história brasileira, com um enredo tocante, personagens que agradam, que faz você ler, uma arte tranquila de se acompanhar. Então, eu fui nele, que eu acho que ele não é o mais fácil, mas eu acho que ele é pra qualquer um. Eu entendo de onde você vem. Ele é acessível, não acessível, mas ele é recomendável pra qualquer um. Apesar de ele ser mesmo um pouquinho pesado, ele tem um certo drama, né, bem tocante nele, mas ele é acessível pra qualquer um no mesmo sentido que, sei lá, algo como Central do Brasil é pra todo mundo, né? Exato. Ele é o mais próximo, se for pensar nesse sentido, é realmente mais próximo dos grandes filmes nacionais que fazem sucesso universal, sabe? Tipo, Cidade de Deus, Central do Brasil, esses que todo mundo lembra quando fala de cinema nacional. Cinema nacional, então o quadrinho nacional, eu acho que Escuta Formosa provavelmente vai galgar um espaço assim, foi mega premiado em várias premiações mundo afora, e eu acho que ele tem essa acessibilidade. Perfeito. Beleza, Judeu. Outra categoria que talvez é a que mais diz respeito à alma, né, do Ao Quadrado, essa casa do hipster de gibi brasileiro, é um que a gente várias vezes menciona esse clichê aqui da gema escondida. Então a gente tem aqui a categoria da melhor gema escondida. Qual você escolheu como melhor gema escondida, estranho? Vamos ver se a gente casou dessa vez. De todas as categorias, eu acho que essa foi a primeira que eu pensei,
é esse aqui. Foi bem... que é algo que sempre tá no fundo da minha cabeça como uma das gemas que eu sinto que meio que a gente descobriu. Claro que não foi, né? Não foi. Foi lançado, ele existe, ele estava aí no mundo, mas eu sinto que ninguém nunca comentava direito sobre isso e a gente achou e foi bem interessante, que é o quadrinho, ele é feito por muitas mãos. O quadrinho chama Ceifa. Foi o episódio 35 do Quadrinho ao Quadrado. A gente já estava na época de pandemia e esse quadrinho estava disponível online. E ele tem vários autores. Aqui no nosso post tá Correia, Gutkowski, Kolbe, Moreira e Strebe. Ele é essa história que é um... É uma ideia que 1000 pessoas já teve. E é uma ideia que tem tudo pra dar errado. Não, e sempre dá errado. Sempre dá errado. É meio que uma coletânea de histórias interligadas. Cada história é feita por um artista. Só que eles tentam fazer como se fosse uma história contínua feita por vários artistas diferentes. Isso costuma dar errado. Qualquer coletânea costuma dar errado. Mas aqui ele sempre tem. Pelo menos tem uma pessoa que não foi muito bem, não, né? Não foi muito bem. Sim, Mas aqui ele tá bem coeso, tipo, ele é uma história contínua, é sobre esse ser estranho viajando sobre várias realidades, e aí cada realidade é desenhado por um quadrinista e tem um foco em uma cor. É bem expressivo, tem bastante personalidade de cada autor ali, e a história como um todo funciona. Surpreendentemente funciona. Eu acho isso muito, muito interessante e ninguém presta atenção nisso. É muito uma gema escondida mesmo. Não, Ceifa, eu só ouvi a gente falar desde então mesmo. É uma ideia que nunca vi dando tão certo quanto eu vi dando certo em Ceifa, sabe? Ele realmente veio fazer algo óbvio e que funcionou, porque ele no final das contas, ele criou a narrativa que precisava para essa ideia funcionar. Essa é a verdade. Muito bem. E qual é o seu, Judeu? Sua gema escondida? Eu não escolhi Ceifa, estranho. Eu escolhi um que é difícil, né? Eu não sei o quão gema escondida é ou não no final das contas, mas eu senti que quando a gente comentou, pelo menos não era tão comentado. Sei lá, quadrinho nacional no geral já é um nicho pra caralho, né? Qualquer um dos quadrinhos alguém poderia falar que é gema escondida, né? Mas eu sinto que Entre Espaço tá meio que perdidinho ali ainda pra mim. É um dos quadrinhos curtos que a gente leu que mais me impactou. Uma história curta, perfeito pra mim. O poder de expressão, de comunicação direta, ideias e de um único personagem que tem nessa história por parte do autor, eu achei excepcional. Então, pra mim, Entre Espaço, escondidinho pra mim. Eu não sei se você tá concordando ou não, mas eu concordo. Ele foi também, ele tem também disponível online, né? A gente leu também no período da pandemia, foi o programa número 30 de Daniel de Souza, né? Daniel Souza, né? Não tem o D. Não, em algum lugar aqui pra mim tá com D. Você colocando o D Souza outro clichê. Remete ao primeiro programa gravado da história desse blog. Mas sim, eu concordo. Eu tava tentando achar um espaço pra ele, acabou não entrando nenhum da minha lista. Mas ele aqui, como Gema Escondida, faz todo sentido. Ele tem essa história sobre o astronauta meio nihilista, né? Meio contemplativo. É bem interessante. E eu acho que o mais interessante é que recentemente o Daniel Souza ele fez uma campanha, acho que foi no Catarse, pra lançar um Entre-Espaço, sei lá, 2022, eu não lembro o número aqui. Eu acho que era 2022 ou 2021. Acho que é 2022. Que é a mesma história, mas levemente revisada. Tem um mini extra ali. E eu comprei, chegou esse ano pra mim, eu já li. E é legal, continua legal. Continua legal. Continua então, bom, então eu reli desde então e eu confirmo que ele é interessante. Perfeito. Muito bem, Judeu. Vamos então para a terceira categoria aqui, que é o melhor, e isso é condizente com esse período que eu estou citando, né, da pandemia, é o melhor disponível para ler 100% online. Esse é o nome da categoria, é um nome longo, mas a gente teve um período aí da pandemia que a gente escolheu bastante quadrinho que tem disponível online. Depois da pandemia a gente até escolheu alguns também, mas a gente quis aproveitar justamente aquela coisa de, bom, já que a gente está em casa, vamos pegar coisa que o pessoal deixou mais acessível. Então tem bastante coisa para escolher dali. Qual que você escolheu? Eu, pra sua infelicidade da sua premissa aí, eu escolhi um que a gente não leu na época da pandemia, na verdade. Mas talvez eu seja um pouquinho óbvio aqui. Mas dos que a gente leu, que estão todos disponíveis
online, eu ainda mantenho Quem Matou o Caixeta como o melhor que a gente comentou. Eu não lembrava que ele tinha online, olha aí. Era um bom pra essa categoria mesmo. Porque originalmente ele foi publicado online, né? E a gente comentou muito depois dele ser publicado, passou muito tempo depois de que a gente comentou ele. E ele ainda se mantém pra mim como absurdamente contemporâneo, relevante. A forma com que ele conseguiu capturar meio que a essência da internet, dessas personalidades de YouTube, continua absurdamente relevante e bem criativo no final das contas. E não tão óbvio quanto poderia ser, no final das contas. Sim, era um risco mesmo, né? O Queima do Caixeta foi o programa 16 do Quadrinho Quadrado, é um quadrinho do Rainer Peter, ou Peter, eu acho que ele fez inclusive essa mesma comentário. Eu não tenho a mínima ideia, mas... E ele trata aí sobre a morte de um youtuber polêmico, e aí é todo sobre meio que uma perspectiva de um documentário, e aí depois tem uma virada interessante ali. Ele caminhou por um trecho perigoso de ser óbvio, né? De falar, olha que mensagem tonta que ele tá falando, né? Mas não, ele tem uma coisa interessante ali. Embora, essa sua escolha na categoria não está correta, porque ele não é 100% online. Tem uma versão física... Eu roubei um pouquinho. Assim. A versão física tem um extra que é interessante também. Que é bom também. A história que não está online. Mas, sim, vou aceitar. Aceita. Eu quero saber de vocês, Tran, qual você escolheu? O que eu escolhi, ele foi um que a gente comentou mais pro fim. Acho que foi durante a pandemia também, acho que foi. Não, já tinha acabado o período. A pandemia não acabou, né? Até agora. Mas já tinha acabado o período que a gente falava só de online. A gente foi e voltou. Mas eu vou ficar com Juquinha, o Solitário Acidente da Matéria, de Max Andrade. Eu considerei esse também. Foi o programa 43, já mais próximo aqui do programa 50. Ele foi esse experimento de Instagram que ele atingiu meio que uma metalinguagem dentro da história, né? A história desse personagem que caminha pela própria existência fictícia dele. É muito bizarro e interessante por isso, né? Ele começa com uma ideia e ele vai entrando numa loucura que é interessante de acompanhar essa loucura e tá toda online. Um excelente uso do online, inclusive, do formato do Instagram. Eu lembro que tinha uns GIFs e boas referências também à cultura do online, né? Do virtual. E eu lembro de comentar com bom gosto dele no final das contas, de que na nossa vontade de superanalisar a gente consegue extrair bem mais talvez do que a obra tinha a oferecer, e eu adoro quando isso acontece. Sim, é bem interessante. Ele teve versão física também, quem quiser ir atrás, ele acho que ainda tem catálogo, saiu pela editora Draco, mas dá pra você ler online também. Tem tudo sempre que a gente fala que tem disponível online, tem sempre no post lá no blog o link de onde a gente achou. Então você pode ir lá e encontrar. Perfeito. Próximo aqui é uma categoria que... É o oposto dessa última. É o oposto dessa última. Perfeito, Estranho. O nome da categoria é Melhor Dinheiro Bem Gasto, né? Então, quadrinho nacional não costuma ser barato, não. Né? Exato. A gente, quem sabe um dia, se a gente sair um pouquinho de só fazer resenha, a gente comente um pouco sobre isso. Eu tenho um pouquinho de vontade de comentar sobre o mercado, né? Sei lá, também todo mundo comenta sobre isso, não sei se a gente tem muito pra adicionar, mas a gente, inclusive, raramente, né, comenta, nossa, esse gibi foi caro, né? Mas a gente gasta. Tem que comprar, inclusive é por isso que tem o Apoia-se, que a gente falou aqui nesse programa. Né? Nossa, bem lembrado, né? Quem quiser apoiar agora o Quadrinho ao Quadrado e ao Quadrado, vai lá no Apoia-se /ao_quadrado, que eu quero comprar mais quadrinho nacional, sim, por favor. Isso aí que a gente tem. E é aquela coisa, tem muito quadrinho que a gente só tem como ler ele comprando, então não tem escolha. Aí a gente paga, às vezes chega aqui a gente nem gosta tanto. Né? E aí por isso que tem essa categoria. Me diz aí, Estranho, qual você gastou que você ficou, valeu a pena. A gente tem vários, eu acho que o que eu fui fazendo aqui de eliminação é qual que eu acho que o material gráfico seria imprescindível para físico para ler. Não achei nenhum.
Não achei nenhum que o material gráfico era imprescindível, físico. Não. Não tinha nada que era, não, isso aqui tinha que sair no físico pra ser bom. Então eu fui atrás de algo que ele era um bonito material gráfico e que ele trazia uma experiência interessante. Que no meu caso, e aí aqui é o que eu escolhi, foi o 3 Buracos do... que foi desenhado pelo Chico. Foi o programa número 25 do Quadrinho ao Quadrado. Ele, enfim, capa dura, papel legal, o que é padrão, a gente tem vários nessa categoria, mas é que eu lembro vividamente de abrir o quadrinho e na guarda do quadrinho ter aquela arte do Chico na cara, que já te coloca na história. Você abre aquilo, você fala assim, não, eu tô nessa história. E aí, já que você tá com ele na mão, é o melhor pra você ver essa arte mega detalhada, super bonita e complexa do Chico pra essa história. Então eu acho que, pra mim, foi um que, depois que eu li, tá aqui na minha estante, e se um dia eu for passar pela minha estante decidindo que eu vou vender algumas coisas, esse eu vou relutar. Porque a história é boa, então por isso valeu a pena, e ele é bonito. Ele é bonito. Ele é bonito. Não, você fez um excelente ponto. Quando você abre e vê o rosto daqueles personagens, eu lembro disso. Eu não tô com o quadrinho aqui na mão, mas eu lembro que eu abri e tinha aqueles rostos também, né? Gigantes de página dupla. É uma história do Chico que eu tô entrando aqui mesmo. Você tem completa razão. Legal. E o seu, Judeu, qual foi o quadrinho que você gastou? Que você deu dinheiro e aí hoje você fala, não, gastei bem. Talvez eu fui por um caminho um pouquinho mais diferente do seu, porque eu pensei no conteúdo do quadrinho, que eu adoro, mas eu penso que, nossa, esse aqui é bonitão na minha estante, hein? É justo. É cult, mostra que eu tenho cultura, ok? Eu sou inteligente. E incrivelmente é um que eu volto pra ler ele mais de uma vez, mais lá umas eu tenho 4 meus vezes. chutes, vamos lá. Eu reli várias vezes Mensur, de Rafael Coutinho. Eu folhei ele aqui, inclusive, pra decidir se eu ia usar ele ou não. Mas porque é caro, eu nem lembro quanto eu gastei nele, mas mesmo na época, de certeza que foi mais de R$100, não duvido que tenha sido menos que isso, mas ele é bonitão, ele é caro, ele é bonitão, mas pô, ele é bonitão e não é uma história pra se jogar no lixo. Tem uns que, tipo, sei lá, são tão bonitos quanto, talvez, e a história é meio qualquer coisa, né? Qualquer coisa, eu nunca volto pra ela. É que acaba sendo, o tratamento de capa dura acaba sendo meio que um tratamento padrão, né, no Brasil, se você quer fazer um graphic novel, né, interessante. A gente tem alguns com capa mole, como a gente já citou até alguns aqui, mas o capa dura chama atenção, e esse realmente, e ele é mais grossão que os outros, então ele chama bem atenção na estante, né? Ele é alto, ele é bonito, realmente, pensando na beleza física, é um bom quadrinho mesmo. E ele é uma boa história também. Eu tava folheando porque eu queria relembrar, faz tempo que eu li. E ele tem essa história com camadas, né? Bem complexa. Um conto sobre honra ali, né? Com uns temas tão específicos e bem brasileiro mesmo, esse negócio desse esporte de esgrima, remetendo a uma época antiga do Brasil. É maravilhoso. Esporte idiota. Só pra fazer a volta toda, né? Mensur foi o programa 6 do Quadrinho ao Quadrado e é do Rafael Coutinho, que teve outro quadrinho analisado aqui, que foi Cachalote, foi o primeiro Quadrinho ao Quadrado. O primeiro foi dele, Muito bem, Judeu. Vamos então pra quinta e penúltima categoria, e esse é um que a gente... Bom, o nome da categoria é Desenho Mais Bonito. Mas é porque a gente sempre se perde falando de arte ali, se perde não, né? A gente sempre se dedica bastante a falar sobre arte nos programas, então é algo que é bem relevante. A gente pode ter vários critérios, o bonito aqui, ele não é necessariamente o mais anatomicamente correto. Né? Ele pode ter... É muito vago, a gente deixou bem vago de propósito. Desenho mais bonito. Desenho mais bonito. E aí você justifica qual é o seu desenho mais bonito. Qual que é o seu, Judeu? Tem muitos, né, que a gente poderia... Tem muito desenho bonito. Esse foi difícil. Esse foi difícil. Mas eu vou pegar de hipster. E pra mim, o que eu olho pra nossa lista e eu penso, esse foi tão diferente, tão único, tão expressivo, quadrinizações criativas e absurdamente ainda desconhecido, Caros, de Gabriel Calfa e Eric Souza. Foi episódio 22, estranho. Eu lembro desse.
Ele é quase uma gema desconhecida também, né? Não, ele é a gema desconhecida, ninguém comenta de Carlos, não. Mas eu lembro vividamente dos designs criativos de cenários e monstros e... Eu lembro de ter alguns problemas com a história, no final das contas, não achei ela tão excepcional assim. Uhum. Principalmente no ato final, eu lembro especificamente, mas a arte se mantém bem vívida na minha cabeça como algo bem distinto mesmo. Eu lembro que ele tinha algumas quadrinizações super interessantes, uns cortes. Até eu tô vendo aqui a capa do podcast. Até na capa do podcast tem um quadro que é umas árvores entrecortando os personagens. Ele realmente era super interessante mesmo, né? Bem diferentão. Aquele pássaro. É legal, é boa arte. Muito bonitos os desenhos. Muito bonito o desenho de Carlos, muito bonito. E você, Estranho, qual você acha o desenho mais bonito? O meu, eu fui folheando vários aqui pra decidir os que eu tinha fisicamente e os que eu não tinha, eu tava olhando aqui as imagens. E aí o que eu fiquei é um que eu penso, quando eu penso em desenho bem feito, porque o que eu quero, o que eu vejo, o que eu valorizo na arte bastante é personalidade. Eu gosto muito disso, de qualquer artista, de qualquer mídia, e nos quadrinhos também. Então eu gosto de personalidade, e aí vem a quadrinização, esmero, e pra mim foi Vagabundos do Espaço, volume 1, que a gente analisou, do Rafael Salimena, no volume, no quadrinho quadrado 15. E eu acho que ele tem online pra ler também, alguns capítulos, mas ele tem esse volume encadernado, e aí eu dei uma folheada, e o Rafael Salimena, ele usa as cores de um jeito tão vivo, e aí ele tem essa arte tão característica dele, que você olha e fala, não, é ele, não tem como. É o Linha. É a linha do trem, né? E aí ele tem esses sombreamentos que dão uma profundidade, expressão, e os detalhes que ele dá nos cenários, daquele monte de coisa caindo que sempre tem nos cenários dele, ali nesse quadrinho. E aí eu pensei, não, esse eu acho que é bonito, é muito bonito. É muito bonito. E cada design, cada ideia mais criativa que a outra que tem nesse gibi é maravilhoso mesmo. Pois é, eu fui nele como o mais bonito. Deve ter chegado muito perto em nós dois, e nenhum de nós dois colocamos, mas fica então a menção honrosa ao Labirinto, né, do Thiago Souza. Ele é bonito também, Eu acho que ele tem um desenho muito bonito ali também. Ele tem um desenho bonito mesmo. Mas eu acho que eu nem cheguei a cogitar ele pra essa categoria. Ah, nossa, pra mim eu fiquei em muita dúvida entre esses dois. Beleza. Perfeito. Tem uma última categoria, na verdade, Estranho. Você falou que era a última, ou você falou penúltima? Penúltima, ok. Tem uma última que, vai, agora sim, essa é a verdadeira alma do Quadrinho ao Quadrado, essa última categoria, que é a categoria melhor grande tema, né? Esse grande clichê do mangá ao quadrado que a gente sempre se pergunta, né? Tipo, o que estão dizendo aqui? Qual é o grande tema, né? Por que esse quadrinho foi escrito? Grandes mensagens, né? Grandes mensagens, exato. E essa é a categoria, melhor grande tema. Quem escuta o Quadrinho ao Quadrado vai saber do que a gente tá falando. Que quadrinho você escolheu para melhor grande tema, Estranho? Tinha bastante aqui para escolher, mas esse foi o que eu acabei, como eu comentei, que eu tinha escolhido o Parzifal para outra categoria e movi ele, foi para essa daqui. Então, nessa categoria, para mim, é o Bestiário Particular de Parzifal, do Hiro Kawahara. Porque eu tava lembrando, tipo, eu olhava aqui as imagens e falava assim, sobre o que era isso aqui. E aí eu lembrava da grande temática. E eu lembro que a gente conversou muito sobre o conceito de crença, de fé, sobre como lidar com a vida, como a fé é uma coisa e a realidade é outra, e como você converge essas duas discussões, né? Como você lida com a fé não resolve o problema. Então, como esse quadrinho traz essa discussão, eu acho que é tão rico, tão interessante, que aí ficou na minha cabeça. Eu falei, não, eu vou ficar com essa. Essa discussão, ele vai bem metaforicamente tratando sobre isso, usando esses amigos imaginários da personagem como fio condutor, e é muito interessante. Eu lembro especificamente da absurda elegância com que
o autor consegue não pôr em tom de julgamento, apesar de, tipo, ele ser meio que crítico à fé, ou sei lá. A fé cega, talvez. A fé cega. Mas ele faz isso com uma elegância que você não sente o autor como um ateu de 14 anos escrevendo essa história, sabe? Tipo, é bem adulto, é bem focado. Eu também considerei pôr Parsifal nessa categoria, porque a gente teve uma boa conversa sobre ele aqui, sim. Bem, mas você não colocou, porque você já colocou em outra categoria, então o que veio nessa sua categoria de melhor grande tema, Judeu? Talvez eu vou te pegar um pouquinho de surpresa aqui, estranho, porque eu gosto, talvez, desses mais abstratos, né? Talvez podia eu considerei, por exemplo, por cachalote aqui, né? Tipo, que a gente tenta procurar qual é e qual não é, mas eu olho pra minha lista aqui, eu penso que o que mais me atraiu no final das contas foi Revolta da Vacina. Revolta da Vacina, do André Diniz. Porque recente foi o episódio 42 que a gente comentou dele. E eu ainda fico fascinado pelo fato dele ter sido escrito antes da pandemia do Covid e ter sido republicado durante dela. E o fato da pandemia ter acontecido deu muitas camadas que a obra nunca teria conseguido alcançar se ela tivesse sido escrita depois. E que sempre estavam lá, sabe? Ele sempre teve essa profundidade. Mas a gente, com um novo prisma, eu leio essa história e... não, quer saber? Ela tem muita coisa pra falar mesmo. Ela é muito boa, eu gosto dela. É legal. Ela foi relativamente recente mesmo. O programa ele tá mais vívido na minha memória também. E ele tem, né, esse fio sobre esse personagem, que ele também não é um bom personagem, ele é um péssimo cara, né? Então, sim. Então coloca ele nesse contexto muito específico e que não é igual de agora, mas talvez seja. Né? Então bem interessante mesmo. Tem bastante profundidade ali. Eu lembro muito da cena final que ele tá ali com o doutor, como é que é o nome? Do Instituto. Do Oswaldo Cruz. É o Oswaldo Cruz, né? Acho que era o Oswaldo Cruz. E aí, eu lembro especificamente da fala dele: escolha pra quê? Pra morrer? Perfeito. Eu gosto muito. Tinha opções mais abstratas, mas eu acho que hoje a Revolta da Vacina fica muito comigo, sim. Muito bem. Beleza. Então vamos, Judeu, para uma última categoria, que nem é uma categoria, é meio que vamos caminhar para encerrar e fazer esse apanhadão do que a gente considera os melhores quadrinhos da história desse programa até aqui. Ok. Até 3 quadrinhos. Pode ser que a gente já citou nessas categorias de cima, ou não. Pode ser que quais não, que você acha que, tipo, não, esses quadrinhos aqui são bons mesmo. Ok. Digo os 3, posso falar de uma vez? Vou falar um, eu falo outro, e aí a gente vai alternando. Ok, com certeza nós dois colocamos aqui Parsifal, né? Parsifal, ok, beleza, tá aqui. Esse me pegou muito, e ele tá na minha lista, com certeza. É o quadrinho nacional xodó do quadrinho ao quadrado. É o número 1 aqui pra gente. A gente tem muito carinho mesmo por um bestiário particular de Parsifal. Eu tô aqui com os 2 quadrinhos seguintes do autor pra ler, ainda não li, mas é porque eu tô atrasado em muita leitura, mas eu quero ler. A gente tem essa promessa, né, de ver a continuação de Parsifal, inclusive, né? Tem uma continuação e já tem outro quadrinho subsequente. Perfeito. Beleza, então. Diga você o próximo, vocês, vamos ver se a gente bate mais Eu pensei, eu ia colocar aqui 3 buracos, porque eu acho que ele é muito bom. Mas eu acho que eu vou só alternar. Tipo, é o mesmo cara, mas eu vou alternar só pra lavagem, só pra citar a lavagem aqui. Ok. É menos porque eu acho até 3 buracos melhor, mas só pra citar. Não, é melhor, claro que é melhor. Eu pus 3 buracos, eu pus. Ok, mas eu vou fazer esse... Eu ia colocar 3 buracos, eu coloquei esse que eu falei que eu tinha 2 ou 3 pra você. Sim. É porque eu tinha essa barra de... Se a gente citar muito 3 buracos, eu vou citar a lavagem. Mas 3 buracos pra mim é muito melhor que lavagem. Lavagem é legal, é bom. É muito bom. Ele é muito bom, só que ele tem essa história muito mais concisa, né? Muito mais direta. 3 buracos, ele tem uma ambição tão maior, né? Esse meio faroeste brasileiro, de corrida
de ouro, meio bizarra. É uma ideia muito boa, é um nome muito bom. O nome do quadrinho é excelente. O quadrinho te vende na capa dele, 3 buracos, né? Esse pulmão de caveira maluco aí, bom demais. 3 buracos é muito. Mas lavagem é uma boa cidade. Então vamos pro terceiro, vamos ver se o terceiro seu é uma surpresa em comparação ao meu aqui. Esse é um outro, o meu último aqui, eu duvido que a gente bateu, duvido. Porque eu pus aqui um que é um xodó particular meu. Foi o primeiro programa que a gente gravou e fica pra mim até hoje, talvez seja óbvio, mas Cachalote do Daniel Galera e Rafael Coutinho fica pra mim, velho, como um dos melhores trabalhos de quadrinho nacional, de querer fazer você caçar as mensagens da obra. Ela é boa independente disso, né? Ela tem várias histórias, algumas são melhores que a outra, algumas ficam bem vívidas na sua cabeça, né? Mas, nossa, Cachalote pra mim, bom demais, Cachalote. É o que fica... de todas essa lista, apesar de ser o primeiro, né? Coitado dos que vieram depois. Mas, eu amo Cachalote. Então, curiosamente, a gente não escolheu o mesmo, mas a gente escolheu a mesma temática, porque quando você fez o primeiro quadrinho, quando a gente foi fazer o primeiro quadrinho quadrado, eu acho que você que sugeriu o Cachalote, que você falou, não, isso aqui é um quadrinho que eu sempre quis falar, e vamos usar ele pra começar o programa. E o segundo programa eu falei, não, então eu escolho o próximo, que foi Dois Irmãos. Dois Irmãos, do Fábio Moon e do Gabriel Bá, né, os gêmeos. Ele é uma adaptação em quadrinho da história do Milton Ratum. Ele, eventualmente, essa história teve até minissérie da Globo. Minha mãe assistiu e adorou. Aí ela leu, eu dei o quadrinho pra ela, ela gostou também. Sim. E eu lembro, esse quadrinho eu acho que ele é muito completo em termos de história, do que ele aborda e de como ele faz essa apoteose da história toda, né? De acompanhar essa jornada dos personagens, e aí vai acompanhando passagens diferentes, tem todo um crescimento, então a gente vê passagem de tempo, vê acontecimentos, e ele tem essa mensagem sobre rancor, sobre criação e família, família. Então eu acho que ele é bem completo pra se conversar sobre um quadrinho nacional. Não, eu lembro que a gente comentou com muita empolgação dele. Eu lembro especificamente que todo personagem na obra tinha alguma coisa pra comentar, né? Sim, tem bastante personagem. Todo mundo tinha um propósito e uma história. É muito bom, Dois Irmãos mesmo. Muito bom. E com a arte que a gente acabou com o tempo identificando como uma das mais... Não dos autores especificamente, mas esse estilo de bem preto e branco, a gente acabou identificando como bem propriamente o estilo nacional, né? Também. Então esse foi o meu terceiro dessa nossa mini lista de melhores quadrinhos que a gente comentou aqui nesse programa. Perfeito, Stanley, perfeito. Muito bom. Então são muitos quadrinhos, a gente falou de muitos outros, não quer dizer que os outros são ruins, né? Tem muito quadrinho bom ainda não citado nessa lista. Tem outros meio mais ou menos, admito. Não vamos falar quais. E quando é ruim, a gente fala que é ruim. No programa quando a gente não gosta. Eu acho que ruim, eu acho que não teve nenhum. Eu acho que todos a gente... Teve uns aí que eu achei que são ruins, sim. Tá bom. Não vou perguntar quais pra vai que o autor... Você não tem nenhum que você... isso foi ruim. Do coração, vai. Não, tem vários que eu olho e falo... Sabe, tipo, ok, existiu, sabe? Eu não tenho nada... Eu não tenho carinho por ele, sabe? Tipo, ele existiu, mas eu não acho ele péssimo, mas eu não tenho nenhuma lembrança relevante sobre ele. Tem alguns assim, mas não tem nenhum que eu acho ruim. Tem algum que você acha ruim mesmo? Tem, mais de um. Ok. A gente fala em ordem, então. Fica um mistério. Todo mundo vai ter que ouvir todos os programas. Quem não ouviu os outros programas, vão ter que ouvir todos para descobrir quais que eles acham que são os ruins. Tem um aqui que eu não gostei nem um pouco, realmente. Ele deve estar olhando pro mesmo. Achei aqui. Depois a gente conversa em off. Ok. Mas enfim, tem bastante quadrinho. Tem bastante interessante que a gente não citou aqui. Bastante quadrinho que eu acho que mereciam citações diversas, mas que só não tá aqui por N motivos, né? Então, sei lá, Matadouro de Unicórnios. Bom demais. Maiara e Annabelle, que você não gosta, mas eu gosto. Aos Cuidados de Rafaela, eu acho interessante. Um que sempre... podia muito bem estar no Gema Escondida, pra mim, é o Rio de Lágrimas. Ninguém nunca ouviu falar desse quadrinho nacional. A gente teve uma boa conversa sobre ele. Tem vários aí.
Então vão atrás. Se por acaso a pessoa tá entrando aqui de primeira nesse episódio 50 pra saber qual é o do Quadrinho ao Quadrado, todo episódio a gente tem primeiro a resenha, né, sem spoilers, pra convencer as pessoas ou não. E aí a parte com spoilers, que então escuta, vê se te interessa e vai lá comprar. Exatamente, ou ler online quando for disponível desse jeito. Beleza, Judeu, então essa aqui foi a nossa primeira jornada de recapitulação, últimos 50 programas, é um bom ponto de referência para quem não ouvia esse programa. Uhum. A gente já tem agendado o próximo, a gente já tinha falado no final do 49, e aí ele ficou pro 51. Você lembra qual é o quadrinho quadrado do programa 51? Eu lembro qual é, não lembro o nome, você me pegou aqui. Era Isolamento, não era? Exatamente, Isolamento da Elodângelo. Perfeito. Também tem disponível online pra ler, hein? Então dá pra ir atrás pra ler de graça. Vamos lá então e até mês que vem, estranho. Até mês que vem. Boa noite.